São duas medalhas olímpicas, a de prata em Pequim 2008 e também a de bronze em Londres 2012. São também 5 títulos mundiais. Mas as grandes lições de Bruno Prada não estão apenas nas vitórias, e sim nas mais de 4.000 regatas em que já participou. Então tem muita coisa para ele passar para a gente. Afinal de contas, como observar o ambiente e assim tomar decisões, como liderar e também ser liderado pelo sucesso de seu próprio time. Então tem bastante coisa para a gente conversar e aprender a partir de agora. Também falamos bastante sobre ciclismo. O Bruno Prada, além de atleta amador, é o diretor-geral, é o chefão de L'Etape Brasil, a etapa brasileira do Tour de France para atletas amadores. Pela sexta vez o L'Etape Brasil acontece, agora no ano de 2020, mais uma vez em Campos do Jordão, e o Bruno vai contar pra gente direitinho os ajustes finais para a prova e vai dar dicas também para quem for participar mais uma vez deste super evento. Então ouçam aí a entrevista, aproveitem, se inscrevam também no canal, indiquem para os amigos, deixem comentários, curtidas e olha só, preparem-se, porque estamos chegando nos últimos capítulos da primeira temporada do Giro do Vicari, mas a segunda temporada já garanto para vocês que vai vir ainda mais especial com algumas novidades, tá bom? Então vamos lá, ouvir o Bruno Prada com seus títulos, suas medalhas e contando, ele busca agora o seu 6º título mundial, algo inédito e que se acontecer vai ser histórico. Eu ainda não encerrei, não me aposentei profissionalmente, ainda continuo competindo, lógico que eu estou com 49 anos, diminui bastante o volume de competição. Hoje eu escolho as competições que eu quero fazer, acabo fazendo campeonato mundial, campeonato europeu, liga mundial, eu faço alguns campeonatos. Eu já cheguei a correr 170 regatas no ano. Hoje em dia eu corro umas 50, 60 regatas por ano no máximo, o que é um limite legal para uma pessoa da minha idade. Mas quem sabe, eu não desisto nunca. Eu ainda tenho algumas missões que eu tenho, algumas ambições que eu tenho na minha carreira. Uma delas é tentar ganhar o 6º título mundial, que me tornaria o único da história a ganhar 6 títulos mundiais na classe Star. É uma coisa quase impossível de fazer, porque cada ano que passa a gente está mais pesado, a molecada vem mais forte, mas seria uma coisa incrível, seria praticamente um encerramento de carreira maravilhoso. Esse ano eu teria uma chance enorme. Eu estou com uma dupla, um polonês, o Matheus, que é um cara incrível, já foi campeão olímpico e é muito forte. Mas a gente acabou não tendo mundial. O mundial ia ser em Miami, que é um lugar onde eu adoro correr, que eu tenho fora do Brasil, o lugar que eu mais corri foi em Miami, então eu sou praticamente um local lá. Mas infelizmente não aconteceu e ficou para o ano que vem. Uhum. Mas é isso aí mesmo. Não é só duas medalhas e 5 títulos. A gente tem muita história. Tem 4.000 regatas. 4.000 regatas, você começa a fazer a conta. Peraí, deixa eu fazer a conta de que é 4.000 regatas. Puta, é uma regata quase a cada 5 dias de vida, uma coisa assim. É um absurdo. Faz parte de uma paixão de 40 anos de competição, de um esporte que comecei a competir com 8 anos de idade. E eu sempre lembro que com 8 anos de idade, é uma coisa que é uma referência. Foi em 1980, eu fiz 60 regatas no ano, com 8 anos de idade. Um moleque de 8 anos de idade fazer 60 regatas no ano. E daí, disso aí, foi só para mais. Meu recorde, como eu falei, foram 170 regatas no ano. E numa média de 100, 110 regatas por ano nesses 40 anos. Então, o cara tem... O que não falta é história. Não sei se eu posso contar todas, mas algumas dá para contar. De 4.000 regatas, cara, deve ter muita coisa. Tem algum lugar no mundo que você não velejou e que você queria ter velejado? África, acabei não indo para nenhum campeonato na África. O circuito de vela não passa lá, a não ser a The Ocean Race, né? Aquela volta ao mundo, passa em Cape Town. Mas regatas de olímpicas não tem na África. Ia ser um lugar legal, mas do resto de todos os outros continentes eu velejei em todos os principais lugares, as principais mecas aí da vela, as principais semanas de vela, campeonatos mundiais, continentais e tudo mais. Mas a África ficou faltando mesmo. Eu acho que eu nunca fui para a África. É uma coisa que está faltando. Vou pôr na minha lista. E onde que é a tua casa? Aqui eu conheço o vento, conheço a água, conheço tudo. Eu acho que Ilhabela, meu. Eu sou um apaixonado por Ilhabela. Eu tenho morado lá nos últimos 8 meses, desde que começou a pandemia em março, eu tô na Ilhabela.
Ali eu domino muito, eu tenho não só uma paixão por Ilhabela, mas também um domínio muito grande pelas águas ali, pelo canal de São Sebastião. Uhum. E quando você vai para um lugar que talvez você não conheça tanto, como é que é o estudo? O que você tem que estudar? Você tem que estudar o seu adversário, você tem que conhecer bem o seu parceiro, você tem que estudar o vento, você tem que estudar o mar, qual que é o estudo? Esse é um ponto muito legal que você falou. A vela tem isso, né? Muitas vezes as pessoas falam, pô, o cara tem 49 anos e o cara ainda está no alto rendimento. Como? Tem muita informação, muita experiência, muito conhecimento. Começa com você conhecer o barco, ser um pouquinho engenheiro. Eu não sou engenheiro, mas eu acabei tendo que aprender muita precisão, muita conhecimento de material, de tipos de material, a função de cada um, pressão de barco, pressão de regulagens. Pô, tem milhões de coisas. Então, primeiro você precisa conhecer muito o barco, né, que a gente chama das armas, né, o que você vai usar para competir, que você tem o casco, você tem o mastro, você tem a vela, tem a combinação desses três. É uma coisa bem complexa. Daria para passar bastante tempo falando sobre isso. Mas também tem um lado estratégico, que aí vale muito da experiência, você conhecer o lugar onde você vai competir. Se você não conhece, você ir atrás da tábua de maré, do regime de ventos, de um site de clima de lá, ter bastante humildade de conversar com os locais do lugar e pedir dicas. Na verdade, nada disso, uma coisa só serve para você tomar decisão, mas você vai juntando o conjunto de coisas, de informações, em cima disso você vai tomando as decisões. E as decisões são desde o equipamento, voltando para trás, o equipamento que você vai escolher em cima daquela condição, se tem onda, se não tem onda, se o vento é forte, se o vento é fraco. Depois, quando você vai para a água, qual é a regulagem que você vai usar naquele equipamento? Quer dizer, você escolheu o equipamento, aí você tem a regulagem do equipamento. Uhum. E depois que você acertou tudo isso e você está um cara com uma velocidade boa, você tem que decidir a sua estratégia. O que você vai fazer? Se você vai para a direita, para a esquerda, se você vai entrar na corrente, se você não vai entrar na corrente. Entender como funciona. Tem lugares, por exemplo, na Alemanha, que as nuvens são mandatórias. Você precisa ficar vendo, as nuvens andam muito rápida no céu e dependendo de que lado vem as nuvens, é o lado que você tem que optar. A Baía de Guanabara, putz, parece uma máquina de lavar. O sistema de correntes lá é uma loucura, os locais levam muita vantagem, mas quem conhece um pouco sabe como é complexo o regime de águas. E tem outros lugares que o que manda é o vento. Então, a vela ela é composta de uma série de fatores que deixa você ter uma longevidade como atleta, porque a molecada tem energia, mas não tem essa experiência, toda essa vivência para tomar as decisões, para escolher. Você pode ser um cara muito forte, muito resistente. Se você escolher o material errado por algum motivo, não interessa. Você vai tomar pau do velhinho. Não tem jeito. Cara, é engraçado isso, mas é verdade. E na água, na tomada de decisão, sempre quando você está competindo, o pessoal que pedala, que nada, que faz triatlon, sabe que quando você está com o coração alto, sob pressão, é muito complicado você tomar decisões. Tomar decisão, Isso faz muita diferença. Quem tem muita experiência, né, ter essa calma para tomar as decisões, ou já errou muito, então já sabe que aquilo lá não funciona. Então, realmente é um esporte super complexo, super desafiador, e o dia que você achar que você já entende de tudo é que você está na hora de separar que você não entende nada. Uhum. Sempre é uma escola, você está sempre aprendendo alguma coisa. Isso que me fascina, continuar velejando. E qual que é a sua desvantagem, então, para os mais jovens? Qual que é a vantagem que esse jovem vai ter em cima de um velejador de 49 anos? Eu acho que hoje em dia a parte física e um pouquinho do que eu falei de tomada de decisão, eles têm o coração um pouquinho mais baixo, né, para tomar decisão. Eu canso um pouquinho mais, Tá. um pouquinho mais para ser educado. A gente cansa bastante e sempre quando você fica cansado, você, entre aspas, fica meio burro, né? Acaba tomando decisões. Então, eu preciso estar sempre muito bem preparado, com preparo físico muito 100%. Por exemplo, quando eu era moleque, eu gostava de tomar cerveja. Nunca fui de beber muito, mas gostava de tomar cerveja. Faz uns 7 anos, desde os 42, eu parei de beber, porque era uma coisa que, de alguma forma, me tirava energia ou me engessava nos treinos, ou eu perdia
um pouquinho da minha energia que eu poderia estar focando nos treinos com álcool, recuperando o corpo. E melhorei a alimentação. Hoje a gente tem as botas de compressão. Putz, a gente vai fazendo banheira de gelo, você vai fazendo um monte de coisa para melhorar a recuperação. Hoje, o que eu sinto durante a competição, eu não tenho tanto problema físico, eu tenho problema na sequência. A vela é um esporte de vários dias, né? A Olimpíada são 8 dias, com 2 dias de intervalo no meio. Um campeonato mundial normalmente são 6 dias. E você vai cansando dia após dia. E o que eu sinto mais da fase que eu tinha, sei lá, 30, 35 anos de idade para agora com 49, é essa recuperação do dia a dia. Ou seja, eu normalmente chegava no último dia muito forte, na época olímpica, ou na época de campeonatos mundiais, e hoje eu chego no último dia cansado. Então, essa é a minha desvantagem. Eu, durante o campeonato, eu vou perdendo performance. Aí tem que ir na raça, do jeito que dá, mas quando você chega no alto nível, isso faz muita diferença, chegar no último dia inteiro ou não. Uhum. Até porque normalmente, em algumas competições, a última regata é aquela que vale mais pontos, né? Tem isso também. Então, ali a sua tomada de decisão é fundamental. Aliás, nessa questão de tomada de decisão, quando você está velejando, você está observando todo o ambiente que você está envolvido e você, como estava contando, tem que se manter calmo para tomar a decisão correta. E quer dizer, você tem um aprendizado aí de 4.000 regatas, como você falou. Como é que você transporta isso para sua vida, para os seus negócios, para sua família? Como é que é tomar uma decisão importante observando o ambiente que você está? Isso é uma coisa que a vela ela dá, parece que é uma bobagem, né? Mas a tomada de decisão, quando a gente está trabalhando, a gente vê que as pessoas têm dificuldade de tomar decisão. E eu, desde os 8 anos de idade, tenho que tomar decisão. Desde os 8 anos de idade, eu fui educado a tomar decisões. Então, isso ajuda demais, né? Primeiro, absorver aquele problema ou entender aquele problema e arranjar soluções. O velejador é especializado, por exemplo, em gambiarra. Estourou um cabo aqui, fez ali, você precisa dar um jeito, pegar uma peça. Você precisa arranjar solução para as coisas. Você está no meio do mar, você tem recursos limitados e você precisa dar uma solução. Então, são coisas também que a gente aprende na vela. E eu sempre falo em qualquer discurso ou qualquer palestra que eu vou dar, que realmente a vela me ensinou muito, muito. Desde tomada de decisão, organização, disciplina, que vai desde a pontualidade até você seguir o cronograma de treino. Você sabe muito bem, você é atleta, você sabe que tem as planilhas e se você segue as planilhas, você tem resultado. Dessa tomada de decisão é super importante. Trabalho em equipe é uma coisa super importante. Liderar e ser liderado, que também é super complicado. Você aprende isso na vela. Eu sempre fui um líder, sempre fui um timoneiro, quem dominava o barco. Quando eu fui velejar com o Robert, eu deixei de ser um líder e virei um liderado. Eu tive que aprender com isso, mas a vontade de vencer ali era muito maior do que a vontade de liderar. Então, eu tive que abrir mão de uma série de princípios que eu tinha, que sempre fui um líder, para ser um liderado. E deu super certo. Então, a vela é a maior escola que a gente pode ter. Na verdade, eu sempre falei para os meus filhos, eu acho muito mais importante trabalhar do que para a faculdade. Provavelmente os caras vão me matar para eu ficar falando essas besteiras. Mas eu aprendi muito mais. Eu fiz a faculdade de administração de empresas, aprendi muito mais trabalhando, velejando, do que na escola ou na faculdade. Né? A vida ensina para a gente muito mais do que a vida acadêmica. Mas a vela me ensinou demais. Só tenho a agradecer tudo que eu sou hoje e até o perfil, o personagem que eu sou hoje é de um velejador vitorioso. É curioso isso, porque normalmente quando a gente imagina uma carreira de sucesso, você imagina um líder. Não que um líder não tenha sucesso, mas às vezes para chegar a esse sucesso, você não precisa ser você o líder, mas fazer parte da equipe onde você é liderado. Isso foi muito legal, essa experiência que eu tive junto com o Robert.
O Robert é um líder nato e ele é um líder daqueles tirando. Ele não quer saber se você está com dor nas costas, se você está com dor de cabeça, se você está com um problema sei lá, em qualquer de contusão, ou se você está cansado. Ele tinha uma intensidade muito grande e um dos motivos dele ter me escolhido é porque eu era um cara que aguentava o tranco, ou seja, tinha capacidade de aguentar dias. É um pouquinho diferente de um treino de triatlo. A gente chegou a treinar 28 dias sem intervalo, porque a gente precisava achar uma solução para o equipamento, não achava, e enquanto a gente não achou, a gente não parou de velejar, e era uma coisa insana. Já cheguei a correr campeonatos mundiais. Normalmente você faz uma preparação para o campeonato mundial e nos dias que antecedem o evento você descansa. Teve campeonato que a gente não chegou, ele não estava satisfeito, velejamos até um dia antes de começar o campeonato e entramos no campeonato já arrebentado, porque tinha que achar a solução. Acabamos ganhando esse campeonato, o campeonato mundial na Austrália. Mas foi uma das coisas que me marcou. Eu falei, Robert, podia dar um diazinho de descanso, né, para te recuperar. Falou, não, cara, a gente tinha um problema e tinha que solucionar. Enquanto ele não achou a solução, ele não sossegou. Mas são fórmulas, né? O Robert sempre teve uma fórmula que eu aprendi muito com ele, que para você ser bom, você tem que se dedicar mais do que os outros, acordar mais cedo que os outros e dormir mais tarde que os outros, fazer mais força que os outros, que o resultado vem. E ele tem essa fórmula, que é a fórmula do sucesso. Quer dizer, a dedicação dentro da fórmula dele é muito mais importante que o talento, a capacidade, de uma forma até um pouquinho insana, mas é a fórmula do sucesso. Então, mas qual grande campeão não tem isso, não é, Bruno? Porque, sei lá, você tem grandes atletas com muito talento, mas às vezes é um cara que tem uma carreira breve. Mas se você pegar caras aí como você, como o Robert, que você está falando aí, que vai para uma sexta Olimpíada, certo? Sétima Olimpíada. Sétimo. Quer dizer, são 28 anos. Quer dizer, um cara tá assim, né? 24. Nossa, eu tô ruim 25. de conta, hein? Tô ruim de conta, é 24, seria 24, como vai ser 21, 25, porque isso. Pega as duas pontas, lógico. Então, mas se você pensar, um cara tá 25 anos, ou um tenista que tá há 15, ou um piloto de Fórmula 1 que tá há 15, um jogador de futebol, todos têm isso em comum. Falando um pouquinho disso, eu acho que hoje em dia a gente tem muitos atletas com resultado, mas para mim o que vale, o que eu acabo respeitando o atleta é aquele que tem longevidade, quer dizer, o cara que conseguiu fazer aquilo lá por vários anos. Hoje, por exemplo, um campeão mundial para mim, eu vou lá, lógico, dou parabéns para o cara, mas para o cara realmente ganhar meu respeito, o cara tem que fazer isso algumas vezes ou não obrigatoriamente ganhar um campeonato mundial, mas ele tem que ficar no topo por muitos anos para ele realmente falar, esse cara tem que tirar o chapéu. Tem muita gente que vem, ganha o Mundial. O Mundial é uma super armadilha, sabia? É uma coisa muito, muito complicada. A maioria dos caras, quando ganham o Mundial, eles ficam sem referência. O cara fala, eu cheguei no máximo que dava para ir, eu não vou mais. E a maioria dos caras que ganham o Campeonato Mundial ou acabam parando ou diminuem muito a intensidade, porque ele chega, aquilo que ele sonhou a vida inteira, ele conquistou. Uhum. E muitas vezes é impressionante. Você vê o cara ganhando, você fala, o ano que vem esse cara aí não vai estar mais nas paradas de sucesso. E é batata. O cara no ano seguinte já não está mais velejando, ou já está num outro nível, e o cara se realizou. Então, para mim, o cara que realmente tem que tirar o chapéu são os caras que ficam durante décadas no topo. Você pega um Torben, foi durante décadas, o Robert durante décadas, eu algumas décadas. Tem muita gente boa, e aí realmente tem que tirar o chapéu. E aí a gente vai entrando nos outros esportes. Você pega o Tom Brady da NFL, cara. O cara ganhou lá em 2002, né? 2003, ele ganhou o primeiro dele. O cara tá ganhando até hoje. Agora mudou de time, mas até 2 anos atrás estava ganhando. O cara ficou 15 anos no auge. O LeBron, o LeBron é sacanagem, né? O cara tá jogando do mesmo nível que ele joga hoje, que ele jogava quando ele entrou na liga. Sim. E caras de outros esportes aí também tem que não falta. Tenistas, mas né? Eu acho os tenistas, você pega hoje os 3, né? Porque o Murray parou, mas você pega os 3, cara, os caras estão aí papando os Grand Slam também há, não digo 20 anos, mas se não é 20 anos, é perto de 20 anos que os caras estão
nessa tocada. Tem muita gente. Uhum. Então, a longevidade eu acho muito especial, aquele cara que aguenta durante muito tempo e não se deixa seduzir por uma grande vitória. Uhum. Ô, Bruno, a gente sempre ouve assim que o mar é traiçoeiro, tal, que você tem que estar atento, conhecer tudo. Você já viveu alguma situação perigosa no mar? Putz, primeiro, é real, o mar não é para amador, não é para brincar, você tem que respeitar, você precisa conhecer, é muito importante entender de meteorologia, né? Quantas pessoas a gente vê morrendo aí, porque o cara, pô, eu não achei que ia entrar a frente fria, não achei que ia entrar o vento forte, e acaba, ou pessoas que falam, não, vou cruzar o Atlântico, que é meu sonho, e não planeja, aí você vê aquelas histórias do cara que morreu no meio do caminho. O mar é muito, muito, muito complicado. Eu lembro que eu treinava muito sozinho, na época de juvenil, treinava na Ilhabela. E eu treinava com um leste, com um cabo amarrado. Não era nem um leste, era um cabo mesmo, um cabo que eu dava um nó no calcanhar, e ele tinha, sei lá, 1,5 m, 2 metros, e ele ficava preso no barco. E vira e mexe, eu caía do barco, e se eu não tivesse com um leste, cara, ia nadar bastante. Eu sempre fui bom, sempre fui não bom nadador, quer dizer, eu consigo nadar 2, 3, 4 mil metros, né? Mas ia dar uma bela de uma nadada. Então, nunca tive um perrengue assim. Eu já tive um perrengue quando eu tinha 8 anos de idade. Essa história é legal. Meus pais sempre me acompanharam, são incríveis, super torcedores, e eles iam no botinho, na Guarapiranga, aqui na represa. E deu um dia que que entrou aquelas tempestades de final de tarde, assim, de verão, que estava muito quente, aquele céu preto e um vento muito forte. E eu caí na água. Normal, é super normal você cair na água, ainda mais eu era molequinho, estava no meu primeiro ano. E minha mãe e meu pai iam no bote. E meu pai, quando eu caí na água, meu pai não foi lá me buscar. Ele ficou lá. Minha mãe nunca mais foi ver uma regata minha. É uma coisa que ela fala até hoje. Ele falou, eu não vou passar isso de novo. E, ela falou, nunca mais. Então, e no final eu voltei para o barco, consegui subir no barquinho lá e acabei a regata. São algumas histórias legais de vida, né? Mas essas de perrengue, cara, já peguei vento muito forte, mas desde moleque a gente é acostumado, quando você faz competição, você é treinado para aquela situação, para não ficar nervoso, para entender o barco. E quando você domina o barco, quando você domina aquilo que você está fazendo, é muito mais fácil. Mas quando era pequenininho, foi dureza. E caí várias vezes na água também, porque quando você faz manobra, ou quando você faz uma sequência de manobras e está muito cansado, a tendência é o corpo dar uma fraquejada, é normal cair. Quando você testa os seus limites também, né? A tendência é você errar. Né? O treino, se você não erra no treino, quer dizer que você não treinou direito. Uhum. E eu caí várias vezes na água assim, mas talvez eu tenha caído uma primeira vez na água com esse problema de ter que nadar atrás do barco, porque o barco continua, né? O barco tem uma área de exposição, uma área chama de área vélica maior, então ele com o vento, quando normalmente você cai na água é vento forte, a tendência é, se você cai para barlavento, ou seja, você está mais perto do vento do que o barco andar mais rápido. E aí ele só vai se afastando de você. Muitas vezes não adianta nem nadar, porque você só vai ficar cansado. Uhum. Mas o mar tem que respeitar demais. É muito complicado, você vê gente fazendo um monte de besteira na água, precisa ter habilitação. Mas tem... De histórias, eu vou tentar lembrar alguma história legal aí, de perrengue na água, aí eu conto aí no meio do caminho. Então, você falou muito de vento, né? Caiu por causa do vento. O que é mais difícil? Enfrentar um vento contra no barco ou enfrentar um vento contra pedalando? Puta, pedalando, Você sabe que eu sou bom de vento, Quando a gente vai treinar lá na ciclovia, cara, eu acabo sendo o bonde do Brunão. Porque os caras vêm tudo atrás de mim. Atrás, é claro. O cara que tem bastante potência nas pernas, que é o caso dos velejadores, a gente tem bastante potência. Por quê? Eu consigo andar. Por que tem essa potência? Porque a gente fica sempre pendurado pelas pernas, né? Então você precisa ter uma força de isometria muito grande. Os treinos que a gente faz leva muito em consideração parte de perna e parte de core, que
que são as duas partes mais importantes. A parte superior também é importante, mas eu acho que de perna e de core é a base que você acaba usando muito na vela. Então, o velejador tem muita força. Mas, puta, pegar um vento na cara é aquele negócio que, meu, não rende, né, cara? Você vai só brigando. Com certeza, pedalando é muito pior. Uhum, não é fácil não. E acho que na vela você tem manobra ali, né, para virar de um lado, do outro, talvez, né? Você consiga fazer essa leitura. Às vezes na pedalando não tem jeito, a estrada é para aquele lado, você tem que ir para lá mesmo. Falando nisso, estamos aí há poucos dias aí para o Letap Brasil. Como estamos, Bruno? Tá todo mundo nessa expectativa danada de competir em campos e conta pra gente assim quais são os últimos acertos, os últimos detalhes. Esse ano foi uma dureza para todo mundo, né, cara? O mundo de eventos esportivos aí padeceu. Já não são milionários, né? E eu acho que a maioria da galera, principalmente o pessoal de corrida de rua, o pessoal do triatlon, puta, foi um ano muito ruim. O pessoal realmente sofreu demais. O Letap tem algumas vantagens. Ele vende muita inscrição logo depois da prova do ano anterior. Então, isso deu uma segurada muito grande. A gente não perdeu nenhum patrocinador. A gente teve o Mint, que saiu, mas não teve nada a ver com a pandemia. É um ano de aniversário deles, acho que são 40 anos aí de aniversário. Eles preferiram investir na plataforma deles mesmo e não no esporte. E no final das contas, a gente mudou a data para dezembro, foi uma mudança bastante feliz. Acabamos sendo os mais corajosos aí, junto com o Brasil Ride e com o Bike Series, né, que já fizeram competições, né? O resto do pessoal meio que recolheu, né, de fazer, principalmente nós estamos falando do ciclismo de estrada. O Letap está pronto, Campos de Jordão, de 4 a 6 de dezembro. Puta, estamos numa batalha de montar todos os protocolos possíveis e imagináveis, desde os básicos, que nós estamos falando de shield, máscara, medição de temperatura, álcool gel, distanciamento, uma comunicação muito forte no Village para ficar lembrando essas coisas para as pessoas. Montamos um Village esse ano com as ruas muito mais largas, os expositores muito mais espaçados. A gente está no mesmo lugar, mas ele foi 100% reformado, então, desde o nosso palco, que vai ser em cima do lago, tá maravilhoso lá, o Capivari, quem foi para o Capivari, parece que você está na Suíça, lindo, desde o piso até o layout que eles fizeram, muito legal. Outra coisa que eu estou super preocupado com a largada, né? A largada é um momento onde aglomera muita gente, a gente chegou à conclusão que a gente vai fazer canaletas desenhadas no chão com as bolinhas para manter o distanciamento lateral. O frente e trás não é tanto problema, porque você tem sempre a bike, né, entre um ciclista e outro, mas o lateral era o que mais preocupava, então a gente vai fazer essas canaletas marcadas no chão de tinta, né? Mas tem que fazer muita canaleta, hein? Porque são quantos? Pois é, canaleta pra caramba. Mas a gente vai fazer isso além das bolinhas, retirada de kit também, com distanciamento. A gente está pensando em tudo mais um pouco São 2 pontos, né? Primeiro, a nossa responsabilidade até sanitária, né? Claro. De todo mundo que vai lá não ter nenhum tipo de problema. E depois tem uma responsabilidade legal também, até de conseguir as autorizações e tudo mais. A gente precisou apresentar um plano aí de sanitário bem grande. Durante a prova, a gente não acredita que as pessoas precisam usar máscara, porque tem uma separação, tem um distanciamento. A gente vem treinando bastante em ciclovia, a gente não viu ninguém doente na ciclovia enquanto estava pedalando e tudo mais. Tem uma preocupação no ponto de hidratação, para você ter uma ideia. Normalmente a gente compra refrigerante de cola, né? Sim. Para a galera tomar, normalmente garrafa de 2 litros. Nós compramos 2.700 latinhas de cola, de refrigerante de cola. São pequenos detalhezinhos, cara, mas você vai somando, aí tudo que nós vamos entregar vai estar ensacado. Normalmente, no último ponto de hidratação, a gente tem croissant, tem enroladinho, tem um festival de comida lá para a galera que está chegando no último ponto de hidratação.
todos vão ser sacados, todas as frutas vão ser sacadas. A gente tem uma preocupação enorme, todo o pessoal que vai trabalhar no ponto de hidratação ou com qualquer contato com o público vai estar de shield com aquela capa transparente, mais máscara. Eu até pedi para comprar luva, apesar de o pessoal falar que a luva não é tão importante porque ela contamina muito rápido, quer dizer, o cara coçou o nariz, aquilo lá já não tem mais um grande efeito, mas o pessoal vai trabalhar de luva também. Isso é trocado de 3 vezes por dia, cada pessoa. Todo atleta vai receber uma máscara de lycra personalizada do Letap para largar. E ele tem que largar com essa máscara, depois ele vai ter um portal onde ele pode tirar um pouquinho antes da subida do Itapeva. Cruzando a linha de chegada, ele perdeu aquela máscara, cara. Vai ter mais uma máscara para ele na chegada, porque quando ele cruza a linha de chegada, ele precisa pôr de novo a máscara, porque é uma hora que tem bastante gente. Discutimos essa semana, aliás, estávamos discutindo hoje toda a parte de eventos, né? Nós vamos fazer um briefing virtual onde a gente já vai preparar ele e vai soltar nas mídias sociais com antecedência, porque a gente quer ter menos movimento de palco. Não vamos ter premiação por categoria, a cerimônia de premiação por categoria lá. O que a gente vai fazer, lógico, a gente vai ter um painel onde as pessoas vão saber se ganharam ou não ganharam prêmio, vão receber SMS se ganharam ou não ganharam prêmio, e nós vamos mandar o prêmio para casa. A única premiação que a gente vai fazer é do primeiro geral, do masculino e feminino, rei e rainha da montanha, tanto do meio como do inteiro, são 14 prêmios, justamente para a gente evitar aglomeração. É um ano especial, para a gente a premiação é um momento muito especial, mas a gente entende que é um ano onde a gente tem que minimizar o máximo possível de aglomeração de pessoas, né, no mesmo ambiente. Esse ano a gente tinha planejado, ano passado, fazer um showzinho no sábado com rock and roll, porque nosso público é um público 30 a 54 anos, a galera gosta de música, de rock, mas também tivemos que cancelar, porque não tem o menor cabimento a gente fazer nada disso nesse ano. Então, o Letap tem uma preocupação gigantesca. Estamos gastando um monte de dinheiro para investir em todos esses protocolos e para conseguir realizar a prova. Vai ser legal. O Letap, a gente tem um orgulho imenso de fazer parte desse projeto do Letap. Ele é diferente de todos. Além de eu ser apaixonado, eu acho que não existe outra prova parecida com o Letap. Você vai até para o Letap da França, é legal, mas o atleta até é tratado um pouquinho diferente. Como são 15 mil atletas, 12 mil atletas, ele é até tratado um pouquinho meio que nem gado, ele não tem um carinho, que é o que a gente dá para o atleta. E fora isso, tem o Village, tem o Astral. Eu sou um apaixonado pelo Letap e pelo evento, muito. Uhum. Agora, você, acho que para organizar, né, todo organizador tem essas preocupações de fechamento de estrada, de segurança, de kit, de atender bem ali, né, dar esse retorno pro atleta. E esse ano você falou tanta coisa, mas assim, tanta coisa que você nunca imaginou ter que trabalhar, né, Bruno? E de repente agora virou o principal aí, a sua principal dor de cabeça, eu imagino. Esse ano realmente é um ano fora de série, um teste mesmo, quase um teste cardíaco para a gente que trabalha com evento. E o evento do Letap ele já é um evento complexo, é um evento que junta na pista, né, durante o percurso de 100 quilômetros, mais de 400 voluntários, depois você tem o pessoal da polícia, depois você tem os brigadistas, depois você tem o pessoal que trabalha no suporte neutro, o pessoal que trabalha nos pontos de hidratação. Você tem um caminhão de gente que trabalha espalhado nos 100 quilômetros. E eles são todos treinados, todos eles têm orientação. A gente tem um centro de operações para se tiver algum acidente, se tiver uma invasão de pista, ou desmoronamento, qualquer coisa que aconteça na pista, a gente tem um centro de operações, a gente tem várias motos que ficam rodando o percurso, que são os olhos desse centro de operações. Cara, é super complexo. Além de tudo isso, este ano a gente ainda tem esse extra da pandemia, mas o evento, eu acho que é um pouquinho, ele é uma extensão, eu acho que é uma pós-graduação do esporte para mim, porque todo dia eu aprendo com o evento. Eu já trabalhei com vários segmentos de
de empresarial e executivo, e realmente o evento é uma coisa que você planeja, meu, sempre falta alguma coisa, sempre tem alguma coisa, você falou, não é possível que eu não pensei nisso. Então, meu, todo evento se aprende muito, muito, muito. A gente tem uma aprendizagem, e tem uma equipe muito boa, né? A gente tem o Letap, a maioria das pessoas que estão no Letap já estão, não estão indo para a 6ª edição, todos trabalham, praticamente, todos trabalham desde a primeira edição. E é um time muito bom, um time apaixonado. É legal, meu. Os caras defendem o Letap, os caras, meu, não deixam falar mal do Letap, ficam putos quando falam mal na rede social, quando os caras reclamam. Os caras são realmente, o time inteiro é muito apaixonado pelo Letap. E eu me apaixonei, eu fiz a prova do primeiro ano, eu ainda não era um gestor do Letap, mas, puta, na hora que eu vi aquilo ali, eu vi a energia, eu vi a proposta do Letap, eu também, já desde o primeiro ano, me apaixonei pelo projeto. Uhum. Sobre percurso, é o mesmo percurso do ano passado? Tem algo diferente, assim? Não de caminho, mas não sei, algum detalhe ali de percurso? A gente, primeiramente, o desenho do percurso é praticamente o mesmo, até porque no ano de pandemia a maioria das autarquias não trabalharam ou ficaram num esquema um pouquinho mais lento, o pessoal em home office, a gente não conseguiu fazer grandes reuniões e grandes evoluções. Então a gente acabou optando por fazer o mesmo percurso do ano passado. A gente tem algumas mudanças de largada. A largada que o ano passado foi quase na frente da concha do Capivari, ela vai adiantar sentido Portal, mais ou menos uns 500 metros. A gente vai largar quase perto do posto de gasolina, que é quando você está chegando no Capivari, tem um posto, acho da Shell, um amarelo lá, quase no meio daquela reta para a chegada do Capivari. Isso é para melhorar um pouquinho a chegada, que ano passado foi numa chicane, eu não gostei muito na parte de segurança, então a gente quis melhorar isso. A gente também quer que o pessoal cruze a linha de chegada e volte para dentro do Village, onde vai ter o pastapari, o ponto de hidratação, o recover zone. Então a gente quer que esse pessoal volte para participar dessa, até porque chega todo mundo bem espalhado, então a gente quer que o pessoal participe aí desses dois eventos aí, que é o ponto de hidratação, o recovery e o pastapari. O meio percurso larga às 8h30, no mesmo horário, o percurso completo às 7 horas, mas com relação ao percurso é isso, a gente mudou um pouquinho. Tem um outro ponto, quando o pessoal desce do Itapeva e está chegando ali no Village de novo, antigamente pegava para a direita e ia para a rotatória do cavalo, né, do elefante. Não vai mais, vai passar reto, né, vai como continuasse naquela subida, e não vamos fazer a parte de baixo, aquela parte de baixo que tinha da via para ir embora, a gente vai fazer ela inteira na contramão. Contramão de via fechada, lógico. Sim. Mas a gente vai... são pequenas mudanças ali na região da largada e da chegada para melhorar um pouquinho o fluxo e melhorar um pouquinho a segurança. Mas, de resto, o percurso é exatamente igual. Para a galera do completo, sobe Itapeva, desce Itapeva, depois desce a Serra Nova, entra na 046 que vai para Santo Antônio, vai até 050, faz um pedacinho de 050, Machadinho Lajeado, que o pessoal xinga pra caramba, que tem a subida lá, que os caras brigam muito. Aí o pessoal volta do Machadinho Lajeado, sobe a Serra Velha e faz a retona de dentro da cidade de Campo de Jordão e larga e chega no Capivari. Bom, você sabe o caminho de cor. Qual que é a dica, então, do diretor da prova para quem vai fazer a prova, assim? Para quem vai fazer a primeira vez ou para quem vai baixar tempo? Primeiro, para quem vai fazer a primeira vez, é uma coisa super interessante. A cada ano, a gente tem 50% da prova de atletas que nunca fizeram o Letap. Nossa, bastante. E 50% que já fizeram algum dos Letaps. Isso é um sinal muito legal de renovação e de que o esporte está crescendo bastante, né? Então, para o pessoal que vai fazer a primeira vez, não se empolga muito na largada, tenta manter um pouquinho o pace e ir na boa. É super importante checar, antes de ir para lá, qual é a sua relação, né, das marchas, né, que você tem de catraca e de volante, pôr um compact na frente. Se você é um cara um pouquinho mais pesado, pôr uma catraca um pouquinho maior atrás, um cassete um pouquinho maior atrás.
Eu, por exemplo, uso a minha maior 34, atrás, eu peso 110 quilos. O importante é você tentar trabalhar a cadência, né? Se a sua cadência nas subidas ficar muito baixa, você vai fazer praticamente a musculação e a sua perna vai acabar rapidinho. Então, é uma dica, dar uma olhadinha nessa relação de marchas, é super importante. Manter um pace, né? Muitas vezes a grande armadilha, né, de todo mundo que compete é tentar. O cara acredita que a competição vai ser muito melhor do que aquilo que ele fez no treino, né? Pô, eu quero fazer muito melhor do que eu fiz lá. Isso você pode até fazer, mas você tem que fazer uma primeira metade do jeito que você treina. E aí a segunda metade você pode apertar um pouquinho. Isso você vai aprendendo com a experiência e tudo mais. O pessoal que mais experiente, cara, é segurar um pouquinho a onda na parte do Itapeva, que ela é também bem traiçoeira também, ela te quebra, né? Sim. Se você não segurar um pouquinho a onda, você se quebra. E guardar bastante energia para depois do machadinho lajeado, que é aí que o couro come. Você que tem que dar dica, você que já fez várias vezes a prova lá. Mas eu sou dessa turma aí, cara. Ó, Itapeva, vai com calma, tal, porque tem... Você tá cheio de energia, né, Bruno? Você tá cheio de energia e você quer acompanhar quem tá na tua frente. Você não quer perder roda de ninguém. Mas assim, o que decide ali é depois 12 quilômetros de subida, né? Serra Velha, é ali que você tem que estar cheio de energia. É que quando sai o pelotão, o pessoal sai muito animado, né? Isso. O cara sai animado, o cara quer ir tocar, ir no pace que não é o dele. Eu acho que cada um tem que ter um plano de prova e tentar seguir aquele plano de prova. E é uma armadilha, porque é muito fácil falar, mas chegar lá na hora, o cara se empolga e depois o cara se arrepende, mas é uma coisa, é a tal da experiência. O cara vai pegando um pouquinho de experiência, um dia ele aprende. Bruno, obrigado então, viu, aí pelas dicas, mas pela aula também aí de tomadas de decisões, de liderança, de ser liderado. Acho que um pouquinho aí de 4.000 regatas do que você viveu a gente conseguiu aprender e todo mundo agora na expectativa também agora para o Letap, para quem for fazer a prova, claro, e quem não for já marca aí para no ano que vem participar, porque é um super evento. Obrigado, viu, Bruno? Obrigado pelo convite e, pô, vamos treinar, hein? Tem ainda mais uns diazinhos aí. Você vai para Campos esses dias aí ou não? Treinar ou não? Então, eu pretendo ir. O Ronaldo tá puxando minha orelha para ir e tal, mas vamos ver, né? Eu quero fazer mais um simulado. Quero fazer mais um simulado. Um simulado antes da prova, acho legal. Exato. Mas de qualquer forma, no dia 4 de dezembro estaremos lá, então, para participar aí da prova. Obrigado, viu? Feito. Obrigado, Bruno. Um abraço. Abraço para todos.